No próximo dia 20 é o dia do farmacêutico. E Iguatu, para homenagear essa categoria, tem uma programação essa semana inteira, né? E hoje, amanhã e depois nós vamos estar recebendo aqui, na nossa programação do Mais Notícias, representantes dessa categoria que vem falar sobre assuntos diversos. Nós estamos recebendo aqui o Adriano Saravia, que é coordenador da assistência farmacêutica aqui no Iguatu, justamente para falar um pouco dessa programação. Adriano, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez para falar da profissão farmacêutica, né? Uma profissão de muitos anos, uma profissão extremamente regulamentada e que tem uma importância social enorme. Qual é o papel do farmacêutico, que às vezes as pessoas que chegam numa farmácia para comprar um medicamento, por exemplo, não sabem a importância dele estar naquele lugar? Vou explicar, Paulinho. Paulinho, você imagine assim, eu vou falar um pouco mais, de uma forma mais abrangente, até chegar na resposta da sua pergunta. Imagine que antes de surgir a dipirona, houve uma pesquisa. Sim. Né, para saber qual era a substância. E aí o farmacêutico, quase sempre, ele está envolvido em todo esse processo. Então, o farmacêutico, ele inicia na pesquisa, né, nos testes clínicos, ele está lá presente, na produção do medicamento. Sempre que eu vejo um comprimido, eu lembro das disciplinas lá da faculdade, da UFC, onde eu terminei a minha graduação, da complexidade que é fazer um comprimido, né? Até ele chegar na mão do consumidor. Até chegar na mão do consumidor. Então, se fosse realmente cobrar o que é gasto ali de conhecimento, era para ser bem mais caro. Imagino. Então, além dessa parte, assim, de produção, de pesquisa, né? Tem o último momento ali, que é também o local de mais acessível para a população, na verdade, é o último encontro ali do paciente com o profissional da saúde, que seria a farmácia. Então, o farmacêutico, estando ali naquele ambiente de farmácia, além de ser uma questão legal, né? A lei exige que tenha um farmacêutico sempre presente. É uma questão também de orientação, de conhecimento. Ali, Paulinho, existem muitos problemas relacionados a medicamentos, que a gente chama de PRMs, que pode ser por a forma como a pessoa usa, a forma incorreta. Então, a orientação farmacêutica, imagine o uso de um colírio, né? Imagine aquela questão dos horários, que muitas vezes o médico atende ali, ele até explica, mas que não ficou na cabeça ali do paciente e tal, e o farmacêutico, ele vai orientar a melhor forma. Então, tem um exemplo assim clássico, que é a questão da azitromicina. A azitromicina é um antibiótico bastante conhecido, que por motivos legais tem que ter um prescritor, um médico prescrevendo para a farmácia poder vender. E assim, a azitromicina, ela tem um detalhe. Existe uma cultura que antibiótico muito forte, então eu vou ter que tomar com o estômago cheio. Mas não é o contrário. A azitromicina, para fazer o efeito, e isso aí está em todas as literaturas, né, que são referências da nossa área, ela precisa ser tomada ali com o estômago vazio, ou 1 hora antes ou 2 horas após a refeição. Então, o farmacêutico, ele pode ele deve ali se atentar para esses detalhes e dar a melhor informação ao paciente, né? Tem as questões também de sigilosas, que o farmacêutico, ele pode conversar, identificar algo, fazer uma orientação de um exame, de uma consulta com um especialista, né? Ele pode estar dando essa orientação também nas farmácias, né? Ele não pode medicar? Não, ele não. Alguns medicamentos são isentos de prescrição e aí ele pode orientar. Sim. Mas o mais importante, nesses mais de 10 anos de experiência, não é só o medicamento. Muitas vezes o médico prescreve o medicamento, mas também saber utilizar esse medicamento, saber armazenar. Para você ter ideia, eu ouvi isso na faculdade e vi isso presencialmente. Uma cápsula, geralmente você ingere a cápsula naquele formato dela, porque tem toda uma explicação científica para isso. E uma vez eu estava em um plantão no hospital regional e o paciente perguntou se era Abrino que tinha que tomar, entendeu? Então, olha a importância da informação correta, né? Acabei de citar o exemplo da azitromicina.
E aí, Paulinho, eu queria aqui pedir licença e falar assim, da última entrevista que eu tive aqui, eu falei um pouco da assistência farmacêutica, né? Falei de tudo que envolve o meu trabalho lá como coordenação e o que é que a gente tem feito, né? De melhorias. Mas eu queria falar um pouco dessa profissão e da importância dela aqui no Iguatu. É uma profissão que ela já é destaque aqui no Iguatu já há alguns anos, assim, destaque. A gente ocupou alguns lugares de grande importância na cidade. Por exemplo, nós tivemos o meu amigo e uma pessoa muito querida na cidade, que foi o Dr. Elpidio, como prefeito. Nós tivemos também o Marcelo Sobreira, que é farmacêutico, que também ocupou esse cargo, né? O cargo público maior da cidade, que é do Poder Executivo. Já tivemos vereadores, deputados, né? Então, além disso, nós geramos essa profissão de farmacêutico, porque existem várias áreas de atuação. Existe a área lá da produção do medicamento, a área da pesquisa, a área da farmácia comunitária, a área da assistência farmacêutica, da farmácia hospitalar, né? Então, aqui em Iguatu, nós temos também muitos farmacêuticos empreendedores. É um exemplo dos laboratórios que nós temos, que a grande maioria são de farmacêuticos, como o LabJab, que é a doutora Sueli, o saudoso doutor Joãozinho, né? O próprio doutor Elpidio foi dono de laboratório, o Marcelo Sobreira, dono de laboratório, que é o Lab Gouveia, né? O Jânio Costa Cavalcante, que é o dono do Adolfo Lutz, que é farmacêutico, que é uma clínica, e outros colegas, né, como Lorival, George, que então a gente tem, essa profissão tem proporcionado na economia local fonte de renda, né, de qualidade para auxiliar os médicos no fechamento ali de diagnósticos. Então, é uma profissão que tem uma história com o Iguatu já, né? Então, todas as pessoas que eu falei aqui, certamente você conhece e sabe, né? As pessoas que estão nos ouvindo também devem conhecer todas elas, né? Agora, Adriana, você falando na questão da orientação, e a gente tem um boom na questão da medicação, que foram os genéricos, por exemplo. E aí, se você não tem um profissional gabaritado ali na farmácia para orientar aquela pessoa que foi passado para ela comprar um medicamento tal, tem uma marca comercial, obviamente, né? Porque todo produto tem sua marca comercial. E lá na farmácia, o farmacêutico diz: mas você não leva o genérico? E a pessoa muitas das vezes: não, o que o médico passou foi esse, eu só quero se foi esse, porque esse aí eu não confio. E você tem um profissional lá, que é o farmacêutico, que pode fazer isso, né? E que a pessoa pode confiar que ele está ali para isso, né? É verdade. E um medicamento genérico, eu não sei se você recorda, mas na época eu ainda era criança, mas fazendo um resgate histórico, né? Foi uma polêmica enorme no país, né? Que era, acho que o ministro era o José Serra, o ministro da Saúde, o presidente Fernando Henrique. E assim, ele foi muito importante para o acesso ao medicamento. Paulinho, de forma mais barata, de forma mais barata e com qualidade, com todos os testes, certo? Então a gente tem órgãos de fiscalização que fiscalizam isso, como a Anvisa, né? Então, o que a gente aprende na faculdade é que não há diferença entre o medicamento genérico e o medicamento de referência. Eles passam por todos os testes, né? O de referência é porque ele teve todo o gasto com pesquisa, ele teve o gasto com propaganda, e para isso ele tem também um tempo de patente. E essa patente é para, falando em termos comerciais e de dinheiro, é o tempo necessário para tirar o retorno do investimento. Então, findou a patente, pode ser produzido o medicamento genérico, e o medicamento genérico ele tem excelentes resultados, né? Ele é de extrema importância nessa garantia do acesso, ele proporcionou isso. Pois é, e como você disse, o usuário comum, ele não tem conhecimento que aquele remédio que vai fazer o efeito não é o nome dele, é o princípio ativo que está naquela medicação, né?
E esse farmacêutico pode fazer a grande diferença naquele momento da compra. Isso, o farmacêutico ele analisa, e inclusive às vezes esse medicamento de referência está até mais barato que o genérico, pode acontecer, né? Pode sim, eu já vi. Mas aí o farmacêutico, às vezes até dependendo de alguns detalhes, entrar em contato com o médico, ou então ele mesmo fazer tomar essa decisão e orientar da melhor forma sempre para o paciente, né? Porque muitas vezes o paciente, eu que trabalho no público já há muitos anos, ele sai do consultório e, beleza, consulta show, ele conseguiu pagar, mas ele não tem o dinheiro de pagar a medicação. E muitas vezes a gente faz, lá no público, a maioria são medicamentos de genéricos, tem muitos genéricos, então, porque o processo é licitatório, acaba que é mais barato, né? Então, a gente acaba fazendo essa orientação de usar o medicamento genérico. Pois é, nós estamos conversando aqui com o Adriano Saraiva, que é coordenador da já esqueci, Adriano. Assistência farmacêutica. Da assistência farmacêutica do Iguatu, que fica ali ao lado do SESC? Isso, fica ao lado do sinal ali no SESC. Ao lado do sinal, onde você geralmente chama de farmácia... farmácia central, farmácia pública. A farmácia do município, isso, né? Alguns chamam de farmácia do município. E há um trabalho importante ali naquele local, né? Porque imagina a quantidade de pessoas que são atendidas ali diariamente com medicamentos que fazem parte, né? Como você disse, o sujeito já tem tanta dificuldade, paga uma consulta às vezes cara, no caso se for uma consulta particular, e muitas das vezes não pode comprar o medicamento, mas ele vai lá na farmácia e lá muitas das vezes ele tem o salva-pátria ali, na verdade, né? Verdade. Paulinho, esse trabalho, eu falei um pouco dos empreendedores, né? Colegas farmacêuticos empreendedores, e agora eu quero falar da equipe da assistência farmacêutica. É um trabalho muito árduo, é um trabalho assim, que envolve muita responsabilidade. Imagine aí uma equipe de 9 farmacêuticos para programar, armazenar, distribuir todos os medicamentos que a população de Iguatu precisa, né? Então nós temos a doutora Jéssica lá no Hospital Regional, que faz um excelente trabalho na farmácia hospitalar. Nós temos o doutor Daniel na UPA, né? Que cuida dessa parte da programação, do armazenamento, da distribuição lá, que a gente tem muito cuidado em não ter perdas, né? Muito zelo com o dinheiro público, a gente tem muito zelo com esse dinheiro. Temos a doutora Lorena, que vai estar aqui com você, eu acho que amanhã já, a doutora Lorena, que trabalha no CMA e que faz um trabalho muito, muito bom mesmo, assim, e ela gosta muito desse trabalho que ela desenvolve lá com os pacientes do HIV/AIDS, né, do DST, desse programa. Temos a doutora Moema no CAPS, cuidando ali do acesso dos medicamentos da saúde mental. E temos a doutora Ana Cristina e a doutora Rosânia, que trabalha ali junto comigo na assistência farmacêutica, melhorando os processos de trabalho e atendendo a população. Então, eu queria dar os parabéns a todos eles, né, assim, pelo excelentíssimo trabalho que a gente desenvolve, que essa equipe desenvolve e oferta à população de Iguatu, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. O usuário final que precisa do serviço, muitas das vezes não sabe que tem uma equipe desse tamanho para chegar, fazer aquele produto, fazer aquele remédio chegar até ele, né? Verdade. É muita responsabilidade, Paulinho, porque assim, envolve muito dinheiro e assim, não pode repetir as coisas não, você tem que analisar cada cenário em cada momento, né? Como a gente teve o cenário da pandemia, então ali já demandou outros tipos de medicamentos, então nós farmacêuticos somos os profissionais que vão detectar isso, que detectamos e somos acionados para fazer o planejamento do que vai ser comprado. Então, por exemplo, vai ser comprado o teste, quantos mil testes a gente precisa, quanto de dipirona nós vamos precisar mais, de prednisona, de qualquer medicamento, são os farmacêuticos que são acionados para... Justamente isso, tá aí a importância de você saber, né, o dia do farmacêutico agora no próximo dia 20, onde é que esse profissional está inserido. A gente pensa que muitas vezes que é só na farmácia, né? Tem um farmacêutico na farmácia. O Adriano explicou aí, né, onde é que esse profissional está presente.
E quarta e quinta-feira nós vamos estar recebendo aqui justamente outras pessoas que vão falar sobre a atuação desse profissional em outras áreas. Sim, com certeza. Elas vão falar mais. Vamos ter aqui duas colegas, né? A doutora Lorena e a doutora Moema, que vão falar da atuação do farmacêutico no CMA, no programa IST-AIDS, e falar sobre a atuação do farmacêutico na saúde mental, que tem crescido essa demanda, e ela vai falar um pouquinho do dia a dia dela lá, né, na execução desse trabalho. Bom, minha gente, eu agradecer aqui ao Adriano, né, pelo nos enriquecer sobre esse conhecimento sobre o farmacêutico, e amanhã e depois vamos ter mais a representação deles aqui no Mais Notícias. Já parabenizando a todos pelo próximo dia 20. Adriano, obrigado por sua presença aqui no Mais Notícias. Obrigado, Paulinho, eu que agradeço. Um abraço a todos.